monge agostiniano chamado Martinho Lutero publicou as famosas 95 teses contra as indulgências. Porém, esse não foi o primeiro movimento de Lutero. Antes de publicar 95 teses contra uma prática que Lutero considerava equivocada no contexto eclesiástico do seu tempo, ele publicou cerca de um mês e meio antes, 97 teses contra a teologia escolástica. Trata-se de duas disputas, um primeiro debate, vamos dizer assim, em que, antes de tratar propriamente de um problema relacionado à prática da igreja, Lutero apontou aquilo que ele considerava problemático em termos teológicos no contexto eclesiástico do seu tempo. Isso mostra que todo o programa da Reforma Protestante foi um programa de pensar e repensar a prática da igreja à luz da sua maneira de pensar. Esse ano é um ano muito importante para as igrejas protestantes, porque é justamente o ano que a gente comemora 500 anos da Reforma. Então você vai ver ao redor do contexto que a gente tem hoje, principalmente na Europa, em especial na Alemanha, uma mobilização para festejar, celebrar esses 500 anos da Reforma. Pensando exatamente nisso, uma maneira de ao mesmo tempo celebrar esse momento da história da igreja em que homens começam a se preocupar com a maneira de agir das pessoas na igreja, mas não apenas com base nas ações, mas com base na maneira de elas pensarem e de pensarem as Escrituras e o papel das Escrituras no contexto desse pensamento. É que Edições da Nova resolveu também dar a sua contribuição, a sua maneira de celebrar esses 500 anos. E a melhor maneira que Edições da Nova encontrou para celebrar esses 500 anos foi dedicar uma série chamada Clássicos da Reforma, em que pretendemos publicar alguns nomes importantes da Reforma Protestante: Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, ou seja, pensadores, teólogos que estavam envolvidos com a igreja, mas ao mesmo tempo envolvidos com a teologia e pensando os rumos, os caminhos e também os descaminhos da igreja no seu tempo. O primeiro volume não poderia ser outro senão um volume dedicado a Martinho Lutero. Em especial, essa obra eu tive o privilégio, o prazer também de escrever a introdução. Nessa introdução a Lutero e as obras que a gente selecionou junto com todo o corpo editorial de Edições da Nova, a ideia foi mostrar a formação de Lutero como um teólogo. Então, às vezes a gente tem um entendimento do Lutero quando ele já chega lá com aquela imagem emblemática que sempre vem em quadros e etc, né? Do Lutero pregando lá as 95 teses, né? Mas a gente esquece de toda a sua formação e às vezes a gente não tem uma divulgação um pouco mais clara e até esquemática dessa formação teológica de Lutero. Então, essa introdução foi justamente a oportunidade que a gente encontrou de poder apresentar como Lutero se tornou um teólogo e mais, como Lutero se tornou um reformador. E a partir desse movimento, responder à pergunta: o que é um reformador da igreja? É possível ter reformadores da igreja hoje? O que é um reformador? É um mero teólogo? Então, foi pensando nessas questões que a gente escreveu essa introdução, obviamente para apresentar a obra de Lutero e ao mesmo tempo celebrar os 500 anos da Reforma. Para você que vai adquirir esse livro, aqui você vai encontrar as 97 teses, as 95 teses, a controvérsia ou o debate ou a disputa de Heidelberg, importantíssimo. Ele vai defender a teologia da cruz em contraste com a teologia da glória, o importante sermão sobre as indulgências e a graça, sermão sobre as duas espécies de justiça, a nobreza cristã da nação alemã acerca da reforma do Estado cristão, entre outras obras estão aqui como prefácios, obras bíblicas, como por exemplo o prefácio a Romanos, e também os catecismos, maior e menor. Ou seja, tem uma coletânea de outros textos também aqui que eu não vou citar todos, mas todos eles são textos de cunho acadêmico, teológico,
e ao mesmo tempo de cunho prático pastoral. Aqui você vai encontrar em Lutero não a separação entre o teólogo e o pastor, mas a junção entre teólogo e pastor de uma tal maneira que serve para nós como um exemplo, o exemplo de que a gente não precisa separar a prática da teologia.